Saúde, irmãos, com a graça para Jesus. Amém. Bom dia a todos. Os irmãos que nos acompanham no canal Pela Bíblia, a paz de Jesus a todos. Que o Senhor possa abençoar o seu dia. Que o Senhor possa nos abençoar no dia de hoje, né? Dia muito bonito, dia de verdadeira adoração ao Senhor. Possamos proclamar sempre o Evangelho e o louvor dele. Continuando o nosso estudo, a Enciclopédia das Religiões, semana passada nós buscamos entender sobre as religiões não cristãs, aquelas que não se identificam com Cristo. Nós vemos aqui também que existem várias religiões, existe o catolicismo, e o protestantismo e o ortodoxismo na religião cristã. E vamos falar um pouco sobre as religiões não cristãs hoje, tá? Estamos no finalzinho da página 16 e vamos entrar na página 17. E vamos ver agora o censo, né, as quantidades de pessoas que seguem as religiões não cristãs. E as maiores religiões não cristãs são as seguintes: o islamismo, que aproximadamente são em 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. O hinduísmo, aproximado a 1 bilhão de pessoas. Tem o budismo, que aproximadamente é 500 milhões de pessoas que seguem. O confucionismo, 400 milhões de pessoas, aproximado. O shintoísmo, 120 milhões de pessoas, aproximadamente. O taoísmo, por volta de 2 milhões e 700 mil pessoas. O judaísmo, são em aproximado 18 milhões de pessoas. E o sikhismo, 23 milhões de pessoas, aproximado. O jainismo tem mais ou menos 4 milhões e 500 de adeptos, enquanto o zoroastrianismo tem aproximadamente 2 milhões e 600 de adeptos. Todas as religiões têm suas crenças e regras que as governam. Sejam essas postas em forma escrita ou conhecidas por simples tradição e prática. E elas constituem a palavra final em qualquer questão levantada dentro daquela fé. Há muitas religiões que se chamam cristãs, porém, antes que possamos determinar se realmente merece esse título, precisamos comparar as suas crenças básicas e as regras controladoras do cristianismo. É sempre necessário estabelecer um ponto de referência. Sem isso, não poderíamos julgar de maneira reta e justa qualquer religião. Haveria somente erro e confusão em nossa avaliação. Bom, a religião cristã, os irmãos estão vendo aí, que segue um ponto de referência. E mais para frente nós vamos ver qual é o nosso ponto de referência. Então, todas as religiões aqui, os irmãos podem ver que constituem de uma forma escrita ou seguem um rito, uma tradição e prática. Só que a religião cristã é diferente. Os irmãos podem ver aqui que ela tem um ponto de referência. Então, a gente não... por exemplo, para os irmãos chegarem até aqui nesse salão, hoje nós temos o GPS, né? Mas antigamente a gente buscava um ponto de referência, né? O nosso ponto de referência aqui é rodovia, tem uma empresa de farmacêutica aqui do lado. Então, esse é um ponto de referência. Então, o cristão, ele precisa seguir um ponto de referência. Ele tem o ponto de referência. E como diz aqui no final, que se não houvesse ponto de referência, haveria somente erro e confusão em nossa avaliação. Então, nós temos um ponto de referência. Outro ponto importante, um exemplo também importante. No Brasil, ele tem leis, existem leis. E a nossa lei se baseia onde? Na onde, irmãos? Não, no Brasil, na Constituição. Apesar que está meio complicado aí, mas vamos deixar para lá. Mas na Bíblia, o Brasil, ela tem suas leis, e as suas leis baseiam aonde? Na Constituição. E o cristão, a mesma forma. O cristão, ele tem o seu ponto de referência. Então, a Constituição é o ponto de referência das leis brasileiras.
E nós, cristãos, temos o nosso ponto de referência, e nós vamos ver agora qual é o nosso ponto de referência. Vamos lá. Finalzinho da página 17. O ponto de referência mais importante para nós é a Bíblia. Olha só, nosso ponto de referência é a Bíblia, irmãos. Não somente por causa da sua natureza ou sua origem, mas pelo fato de ser um livro de ensinos fixos, inabaláveis e aceitáveis por séculos após séculos. As religiões mudam de vez em quando, e suas doutrinas acrescentando mais o preceito, ou pondo o outro de lado, por ter perdido sua significação para a vida ou ambiente social do homem. Porém, a Bíblia não muda. Seu padrão do cristianismo básico e suas doutrinas cardeais são essencialmente os mesmos de 20 séculos passados. Olha só que interessante esse ponto aqui. As religiões mudam de vez em quando. As suas doutrinas acrescentando mais o preceito ou pondo o outro de lado. Ou seja, existem religiões não cristãs que, no início, eles seguiam uma forma, de uma maneira. Mas, com o tempo, eles foram alterando os preceitos. Então, eles seguiam de uma forma. Então, com o tempo, conforme a humanidade vem crescendo, vem existindo, eles iam mudando. Eles iam colocando mais alguma lei, mais uma regra, ou colocando outros de lado, alterando. E um ponto interessante que podemos nos comparar é a nossa Constituição, aqui no Brasil. Porque toda vez que nossos deputados se juntam lá, eles se colocam ali para votar leis, alterações na nossa Constituição. E é isso que eles existem, tá, irmãos? É isso que eles existem lá, os nossos deputados lá, nossos políticos. Eles estão lá para poder votar leis, alterar algumas regras. Por exemplo, no início da Constituição tinha algumas regras e com o tempo foi alterando. Eu vou citar um ponto importante, um ponto para os irmãos colocarem em sua mente, em seu coração. Um exemplo. Por exemplo, eu estou renovando minha carta. Essa semana eu vou renovar minha carta. E a minha carta, antigamente, ela duraria por 5 anos. Mais um tempo atrás foi votada uma alteração nessa lei. Que agora, graças a Deus, a carta vai durar 10 anos. E vai ter mais pontos. Então, essa lei foi alterada. Então, no passado ela duraria 5 anos, agora vai durar 10 anos. Tomara que eu dê tudo certo também a minha carta. Mas, isso é um ponto importante. Então, tem religiões não cristãs que mudaram, alteraram os seus ensinamentos, as suas práticas. Mas nós cristãos seguimos um ponto de referência, que é a Bíblia. Olha só que interessante aqui. Ou pano outro de lado. Por ter perdido a sua significação para a vida ou ambiente do homem. Então, o mundo foi mudando, então eles foram alterando. Porém, a Bíblia não muda. Irmãos, isso é um ponto importante. A Bíblia não muda. Apesar que muitos estão querendo mudar aí fora, tudo, mas a Bíblia não muda. Seu padrão de cristianismo básico e suas doutrinas cardeais são essencialmente os mesmos de 20 séculos passados. Ou seja, 20 séculos, irmãos, a Bíblia não foi adulterada, não foi alterada, não foi para nada. Ela não mudou. Isso é um ponto que nós devemos nos apegar, por quê? As religiões, elas mudam. E os irmãos têm que tomar cuidado, porque muita coisa aí, muitas religiões que se denominam cristãs, eles alteraram muitas coisas já, muitas visões, muitos entendimentos. E até alteraram, né, conforme as traduções que eles seguem, tem adulterações. Então, tem muitas religiões que no início eles seguiam um caminho, uma visão. E hoje não. Hoje eles alteraram, eles mudaram. Um exemplo.
Vou citar aqui a seita favorita do ancião. No começo, eles seguiam, vou citar, por exemplo, sobre o sangue. Antes eles não recebiam a doação de sangue, porque eles entendiam que a doação de sangue seria uma forma de alimento. Mas, um tempo depois, eles alteraram esse pensamento. Que eles podiam receber, uma fração de sangue, não me recordo certamente o que é hoje a alteração, mas eles mudaram esse entendimento. O mormonismo, eles não aceitavam pessoas negras nos sacerdócios, mas com o tempo, com a pressão externa, eles mudaram esse entendimento. Porém, nós cristãos não mudamos, nós somos os mesmos. Então, um padrão, um entendimento que os irmãos podem entender, buscar entender, é que o cristianismo verdadeiro não muda. É o mesmo de sempre. É Cristo que morreu por nós, pecadores. Nós entendemos isso não mudou. Então, nós entendemos hoje que nós somos pecadores e que Cristo morreu por nós. Então, isso é um ponto muito importante. Só para continuar aqui. A Bíblia é o livro guia do cristianismo. O padrão verdadeiro para o verdadeiro cristianismo está na Bíblia. Então, irmãos, o padrão verdadeiro do cristianismo está na Bíblia. Então, por exemplo, não existe um outro livro para seguir, para andar junto com a Bíblia. Isso é um ponto importante. Se uma religião vier falando que é cristã, porém, vem com um outro livro para poder adicionar um entendimento, está errado. Está errado. Como que uma religião cristã não segue o que Cristo pregou, que está na Bíblia? Está na Bíblia. Se somos cristãos hoje, se nós entendemos que Cristo é nosso Salvador, nós vimos isso aonde? Aonde, irmãos, nós vemos isso? Na Bíblia. Então, é a Bíblia que é o nosso ponto de referência e é a Bíblia que nós devemos seguir. A Bíblia insiste que é necessário provar a qualquer pessoa que se chama cristão, que está em 1 João 4:1-6. Amados, não criais que todo o Espírito, mas provai que o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, já o tendes vencido. Porque maior que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, pois isso fala do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos, nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, Jesus é o nosso Salvador. Jesus, se vocês não entendem que Jesus veio em carne e morreu por nós, e que vivo está, há um problema, como o apóstolo João diz aqui na carta. Então, Cristo, Cristo é o verdadeiro, é o Salvador, e nós vemos isso na Bíblia, no nosso ponto de referência. Então, irmãos, existem religiões não cristãs que não se identificam com Cristo. Eles seguem outras filosofias, outras visões, outras tradições. E existe o cristão. Então, o cristão, hoje, ele segue um ponto de referência. E o nosso ponto de referência é a Bíblia. E Cristo, tudo que nós entendemos de Cristo hoje está na Bíblia. Então, o cristão verdadeiro, quando for buscar entender a sua visão, o seu relacionamento, não busque outros ensinos, a não ser o da Bíblia. Amém? Que Deus abençoe a todos.